pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabriela, esse canal é o Último Juro e hoje eu tô aqui pra conversar um pouquinho com vocês sobre Um Grande Garoto, do Nick Hornby. Bom, gente, esse livro foi um livro que a gente leu no Clube do Livro do mês passado, no Sesc, aqui em Ribeirão. E foi uma grata surpresa, esse livro foi o único livro que eu não escolhi pro Clube do Livro, né? O pessoal do Sesc que escolheu. E foi, assim, uma surpresa muito legal, porque eu nunca tinha ouvido falar nem do livro, nem do autor, do Nick Hornby. E comecei a ler, então, assim, bem sem saber nada sobre nada. E fiquei, assim, muito impressionada com a qualidade da escrita. O Nick Hornby escreve muito bem e com essa história. Então a gente tem aqui um garoto bem peculiar, assim, vamos dizer, né? Que mora com a mãe, os pais estão recém-separados e essa mãe sofre de depressão, acho que por conta dessa separação, e ela é uma mulher bastante excêntrica. Então ela é meio riponga, assim, e ela cria o filho dela de um jeito bastante fechado, né? Assim, esse menino não conhece nada de cultura pop, não consome cultura pop, a televisão é super restrita na casa deles. Então é um menino que ele é meio alienado do mundo, assim. E aí é uma coisa muito interessante porque acontece com ele que ele sofre bullying na escola, ele é uma criança esquisita, ele se veste como se ele tivesse 40 anos, porque é a mãe dele que veste ele, ela não gosta de moda. Então, assim, é uma família bastante peculiar. E aí esse menino se vê aqui numa situação bastante difícil, porque ele não se encaixa na escola, ele percebe que a mãe não tá bem, ele não consegue entender o que acontece com essa mãe, ele tem por volta de 11 anos aqui nesse livro, e ele não sabe muito bem o que fazer, como agir. Ele tem alguns momentos que ele até fala pra mãe que ele tá sendo a mãe ali, os papéis estão trocados. Então ele é uma criança bastante perspicaz e a todo momento ele vem assim com umas críticas bem pesadas pra mãe dele. É bem interessante. E aí essa mãe aqui em determinado momento pede pra uma amiga ficar com o filho. O menino se chama Marcos, e ela pede então pra essa amiga sair com o Marcos. Ele vai para um encontro com outras crianças, que essa mulher tá levando a filha dela também, enfim. E aí o que acontece é que quando ele volta pra casa, eles encontram a mãe meio jogada assim no apartamento, porque ela tentou suicídio, só que ela não conseguiu se matar. E aí então ele vai lidar com todos esses problemas de uma mãe depressiva, que tentou se matar, que não conseguiu e etc, etc. Mas essa não é a única história dentro desse livro aqui. A gente tem, então, duas histórias que vão se cruzar em determinado momento. E a outra história é a história do Will. O Will é um cara de 38 anos que é um solteirão, um bon vivant, vamos dizer assim. Ele tem uma herança de família, porque o pai produziu uma música que ficou muito famosa, uma canção de Natal, e ele vive dos direitos dessa música. Então ele tem muito dinheiro e ele não faz absolutamente nada, absolutamente nada. E aí, em determinado momento, ele sai com uma mulher que tem um filho, e ele tem um relacionamento que é uma experiência pra ele, que ele ama ter saído com essa mulher, é uma coisa super diferente, porque aí no final das contas foi ela que terminou com ele, e ele era um galinhão, e ele nunca tinha tido a experiência de uma mulher terminar um relacionamento com ele, e aí ele cria uma fantasia absurda na cabeça dele que namorar mulheres que têm filhos é a melhor coisa do mundo. E aí ele sai atrás de mulheres que têm filhos e acaba conhecendo a amiga da mãe do Marcos aqui. E aí eles têm um relacionamento que ele tá tentando sair com ela, mas não tá conseguindo. E ele acaba conhecendo o Marcos nesse dia que então essa amiga pega o Marcos pra levar pra passear. Ele também vai, e aí o Will e o Marcos se conhecem. E aí vai começar uma relação bastante engraçada. Esse livro é muito engraçado, gente. Desses dois, um aprendendo com o outro, porque um não sabe nada de responsabilidades, ele vive uma vida como se ele fosse um adolescente, ele não se importa com nada nem com ninguém, ele não cultiva relacionamento algum, e o outro é uma criança que já vive com responsabilidades que nem são condizentes a uma criança dessa idade. Então, assim, eles vão vir de universos completamente diferentes, e é uma história que é muito emocionante, muito bonita, porque eles se completam. E aqui o que eu achei mais legal é que você acha que, tipo, vai acontecer um clichê, né? A mãe do Marcos vai ficar com o Will, e vai ser um casal, e vai ser uma família maravilhosa, e etc. Então, assim, não acontece nada disso. É um livro que é bem fora dos padrões mesmo. Tem um final, assim, bastante interessante, que me surpreendeu, porque eu achei que, no final das contas, ia acabar acontecendo um clichê, mas ele termina de um modo bem diferente. Não vou contar pra vocês exatamente como ele termina pra não estragar, né? Mas é um livro que é um exercício interessante,
porque ele vai se encaixando, ele vai encaixando as peças dessa família toda quebrada no final das contas, né? Que é um cara que não tem responsabilidade, um menino que tem responsabilidade demais, uma mãe que é um pouco passada, apesar dos problemas de depressão, ela nunca se importou muito com a maneira que ela estava criando o próprio filho e se ela dava espaço pra essa criança ou não. Então assim, todo mundo é meio errado nessa história e aí no final eles vão se consertando juntos. E eu achei isso muito bonito, é uma história assim, incrível, gente. Você lê em uma sentada, é um livro que vai embora. E o que eu achei mais sensacional é que ele tem um tom cômico impressionante. Ele é muito engraçado, assim. É um livro que você vai lendo e o tempo todo ele é muito leve. Então assim, é um livro que se você quiser ler na superfície e uma história legal, ele funciona. Se você quiser ler ele mais aprofundado, e uma história de pessoas que estão aprendendo e se reconstruindo, também funciona. Ele foi adaptado para o cinema com o mesmo nome, Um Grande Garoto, tem na Netflix até esse filme. E assim, gente, eu recomendo demais pra vocês. O que eu mais gostei nessa história foi mesmo o relacionamento desses dois, esse personagem, esse menino. Ele tem umas tiradas impressionantes, ele tem um raciocínio que às vezes a gente para pra pensar e fala, meu, o que esse menino está falando? Ele tem 11 anos, olha a cabeça. Então assim, o que eu mais gostei mesmo foi ele, é o meu personagem favorito, é o Marcos. Ele tem umas tiradas, ele tem um raciocínio, ele tem uma coisa muito adulta nele que é impressionante nessa história, e ele leva toda a história muito bem. O único ponto fraco dele foi que eu achei assim, que no final o livro dá uma caída, ele podia ser um pouco mais curto, e ele é meio repetitivo, assim. Ele conta um pouco a história do Will ser mulherengo, e algumas histórias com mulheres, e aí num determinado ponto no livro, ele volta e retoma os mesmos rolos que ele tem com mulheres, e aí você fala, ah, meu, ele já contou isso, não tem por que ele voltar nessa história e contar isso de novo, né? Então assim, eu achei que o final, ele meio que faz uma dobradinha do começo, que ele repete algumas coisas, e eu não gostei muito porque eu achei que não tinha muita necessidade. É um livro bastante despretensioso, você lê assim, na tranquilidade, pra curtir mesmo. É um bom livro se você tiver feito uma leitura muito pesada, é um bom livro pra uma leitura mais intermediária ali, entre uma coisa e outra, que se você quiser descansar, né? É uma boa leitura de descanso essa. Gostei bastante, tirando esses probleminhas aí no final, que eu achei que ele deu uma enroladinha, assim, podia ter tacado o pau aí na história e terminado. Fora isso, eu gostei muito e recomendo pra vocês. Infelizmente, ele é um livro que tá um pouco difícil de se achar. Eu acabei comprando num sebo ele, porque eu não achei quase em nenhum lugar. Não sei por que a Roku parou de publicá-lo. Fica aí uma dica então, Roku. É um livro legal pra se ter aí, eu acho que no catálogo. Quem quiser, eu acho que dá pra se achar facilmente no estante virtual. Eu sofri um pouquinho porque eu precisava dele com mais urgência, então fui correr atrás, assim, nos sebos aqui em Ribeirão. No estante virtual se acha facilmente, mas infelizmente na Amazon, nas livrarias, não tem. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês se animem de ler. É realmente um livro muito engraçado, muito gostoso. E é isso. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Se você gostou desse vídeo, dê um curtir aqui embaixo, que me ajuda muito a divulgar o canal e espalhar um pouquinho do conteúdo do É o Último Juro. E todas as minhas redes sociais estão aqui na descrição do vídeo. Vejo vocês na próxima. Muito obrigada. Tchau, tchau!